Bom dia, Paulo. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia. Nós gostaríamos de saber um pouco mais porque na Europa os sistemas de reservas computadorizados são menos utilizados que nos Estados Unidos, Paulo. Porque nos Estados Unidos, mais da metade dos hotéis utilizam sistemas de reservas computadorizados. Já na Europa, esse número desce para 10%, na verdade é menor do que 10%. Isso porque nos Estados Unidos, a indústria hoteleira está organizada de uma forma diferente. Ou seja, lá é muito comum a existência dos hotéis de bandeira, que são os hotéis de grupos, consórcios hoteleiros, né? Ou redes hoteleiras. Já na Europa isso não é muito comum. E o que isso faz diferença, né, de ser ou não de hotel de rede? Os sistemas computadorizados, eles são utilizados para distribuir um produto homogêneo. Então, nos hotéis de rede, os serviços e as instalações, geralmente elas são tradicionais, são padronizadas. Já nos hotéis pequenos, hotéis familiares, não existe essa padronização dos produtos e serviços. Então, os sistemas eles não comportam todos esses dados que essas empresas precisariam fornecer. Certo. Então, o tamanho da empresa influencia? Sim, influencia. Outra grande diferença entre Estados Unidos e Europa é que nos Estados Unidos o tamanho de um hotel pequeno possui de 70 a 150 quartos. Já na Europa, um hotel médio possui 50 quartos, né? E isso faz diferença porque esses hotéis, essas empresas pequenas e médias, de tamanho pequeno e médio, elas não têm uma visão estratégica muito boa, eles têm pouco conhecimento de marketing e principalmente seus recursos são limitados, tanto os recursos financeiros quanto os recursos gerenciais. E esses canais eletrônicos, eles são muito caros para as pequenas empresas, então acaba não compensando. Certo. E esses hotéis que geralmente utilizam o sistema de distribuição global, eles são mais para lazer ou para negócios? Os hotéis que tradicionalmente constam nos sistemas de reservas computadorizados, eles se centram nos hóspedes de negócio. Por quê? Os hóspedes de negócio, eles sempre procuram, ou a maioria das vezes, procuram os agentes de viagem. Os agentes de viagem, eles só fazem reservas nos hotéis que possuem esses sistemas de computador. E também a necessidade do hóspede de negócios é diferente do hóspede de lazer. O segmento de lazer, ele necessita de muito mais informação para dar para o viajante. Ou seja, ele não procura só informação sobre o preço do hotel, ele quer saber muitas informações sobre o hotel, sobre o entorno do hotel também. E esses sistemas eles não possuem esse banco de dados tão abrangente para que possa fornecer essas informações. Entendi. E qual o papel de órgãos regionais do turismo nisso? Olha, o turismo, a receita turística para a economia e desenvolvimento de uma região, ele é muito importante, né? Então, os órgãos regionais eles estão começando a fornecer informações turísticas para esses viajantes. O esquema que eles estão utilizando é fornecer fornecer informações como um agente de viagens. Então você fornece antes e depois, durante a viagem dele também. Aí através de desculpa, não dá pra cortar isso, né? Seria muito ruim, mas a gente corta. Os órgãos regionais, eles operam em vários níveis. Então, antes da viagem, eles funcionam como uma fonte de informação para promover a região e os hotéis da região. Durante a viagem, eles também fornecem informação através dos centros de informações turísticas. E alguns desses centros de informação, eles até fazem as reservas com os hotéis da região ali na hora mesmo, que também é muito interessante para o turista de lazer. Os sistemas de distribuição eletrônica, eles precisam focar nesse tipo de viajante, o viajante a lazer. Então é preciso desenvolver um sistema capaz de substituir esse complexo e exigente público e que seja adaptado às necessidades das pequenas e médias empresas. Certo. Obrigada, Paula. Agora vou fazer algumas perguntas para Ana Flávia. Ana Flávia, como foi criado esse sistema diferenciado? Então, esse sistema é chamado de Sistema de Gerenciamento de Destinações. Eles foram projetados para distribuir informações sobre uma diversa gama abrangente de produtos turísticos de uma região geográfica específica. O grande foco é nos turistas de lazer,
e inclui estabelecimento de pequeno e médio porte. E esses sistemas funcionam como? Esses sistemas ele tem um alto nível de multimídia. Ele inclui fotografias, vídeos, filmes, são dados amplos sobre serviços, atrações, eventos, festividades locais, acessibilidade, tá? E é necessário incluir nesses sistemas uma estrutura para fazer reservas. Assim, os clientes potenciais possam encontrar o produto turístico que atenda às suas necessidades, verificar disponibilidade, preço e então finalmente fazer a reserva. Certo. E as vantagens dele, quais são? Ele traz vantagens para os órgãos turísticos e para pequenas e médias empresas, tá? Assim, eles melhoram o seu desempenho, lucratividade e também um sistema computadorizado para facilitar a interação e comunicação entre as empresas. E eles funcionam plenamente hoje em dia? Olha, Thaís, poucos sistemas de gerenciamento de destinações, eles passaram de pilotos e evoluíram até um funcionamento pleno, porque ele teve um alto custo de desenvolvimento, potencial de retorno limitado nos primeiros anos. Os dados eles devem ser atualizados a todo momento para não gerar insatisfação dos clientes. Tá certo. Bom, acho que deu pra gente aprender um pouquinho mais sobre sistemas eletrônicos, né? Agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do meu público. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa tarde.